Formação da classe C, eu tive como orientadora a Rosemary Segurato, que faz parte do LEAMP, e dentro de todo o trabalho da pesquisa que eu fiz, a intenção seria trabalhar somente com essa classe C. Eu não tinha um foco especificamente do ProUni. Dentro da orientação, a professora disse: trabalhe ProUni porque é um tema que precisa ser discutido. E eu sou aluno, fui aluno, melhor dizendo, pelo ProUni aqui na PUC. Então, nada melhor do que o próprio aluno do ProUni estudar o tema na faculdade. A pesquisa se deu dessa forma, eu vou traçar um pouquinho essa questão da classe C, dessa ascensão social que acontece, que é um conceito ainda que cabe muita discussão, bem, questão marxista, weberiana, enfim, mas o que mais vai se encaixar é o que o Jesse Souza vai dizer que é uma nova classe de trabalhador. Quem são esses novos trabalhadores? São, na sua maioria, os jovens. Jovens que estão conseguindo buscar a sua ascensão social, conseguindo uma maior parcela de renda, contribuem com a família, e assim a família tem uma ascensão econômica e também cultural, pelo que agrega esse jovem aluno pelo ProUni, ou algumas vezes nem mesmo pelo ProUni. Bom, o ProUni vai entrar nessa pesquisa aqui na PUC da seguinte maneira: a educação colonial no Brasil, ela não era uma educação voltada para os pobres. Somente as famílias dos advogados que estudaram fora do Brasil na época colonial vêm com as suas famílias para cá, famílias de imperadores, barões e assim por diante. Então, uma educação totalmente voltada para as elites. A educação que havia para índios, escravos, era uma educação totalmente limitada, principalmente religiosa, que não permitia uma ascensão social. São exceto os casos que a minoria negra, a minoria pobre consegue se formando e ascende socialmente. Então, já existia lá na época colonial essa opção, de uma forma mínima, quase ínfima, em vista do que temos hoje. Quando começa a discussão do ProUni, depois do Plano Nacional de Educação, no início dos anos 2000, com a entrada do ProUni, essa situação, meio que o jogo acaba por mudar. Como? O jovem que vem principalmente da periferia da região aqui em São Paulo e também de outras cidades, estados, ele passa a ter a oportunidade de ingressar em uma faculdade. No caso, na questão da PUC, onde eu estudei, que foi objeto de estudo. A experiência, quando eu entrei no ano de 2009, foi uma experiência difícil, e eu acredito que outros que vieram antes da minha formação também passaram por esse problema. Eu cheguei aqui e não existia nenhum acesso, nenhuma informação, nada que recebesse o aluno do ProUni. Eu passei pela dificuldade, que eu acredito que quase todos passaram, de documentação, pela burocracia da faculdade de entregar a documentação de comprovação de renda, e é documento atrás de documento que você nem sabia que existia esse documento. Então, já é um calvário você entra, e quando você entra na PUC, começam os desafios do aluno ProUni aqui na faculdade. Os dois cursos mais elitizados, Direito e Economia, o aluno, isso com a pesquisa que fiz qualitativa com 5 alunos prounistas, eles acabaram relatando essa dificuldade. A menina, ela tem muita dificuldade na questão de se relacionar com as outras meninas por conta de roupa de marca, de questão de estética, principalmente a mulher negra. É uma dificuldade extrema, e foi relatado isso, e a gente acabou tendo essa conversa ao longo da entrevista. Não só a mulher, como também o rapaz negro tem muita dificuldade de entrar nos cursos de Direito e Economia, diferentemente dos outros que já são mais tranquilos, muito pela questão cultural que se trabalha, o engajamento político, como Ciências Sociais, Geografia, História, que são cursos mais tranquilos que, aos relatos que eu tive, esse problema parece não ocorrer dentro da discussão. A questão também cultural. Quando eu entrei aqui em 2009, ao chegar na sala de aula, a maioria eram pessoas formadas em ensino médio em escola particular, prestaram cursinhos de classe média alta. E só havia, ao longo do curso, foram 5 bolsistas nas ciências sociais. E acontece algo muito engraçado, que sempre os prounistas parece que automaticamente eles se identificam
na sala. Ou você sentar, ou pode você, ou quem você está, eu moro na periferia. Por exemplo, eu, moro no Campo Limpo, para quem não conhece, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Então você acaba se identificando, você é dali, eu sou lá do extremo sul, eu sou do Grajaú, eu sou lá da Zona Leste. Então você acaba criando esse vínculo com esses próprios alunos para enfrentar um pouco dessa dificuldade. Quais dificuldades? As dificuldades que você não sabe, porque você não tem as informações de quantas defesas você pode pegar, você pode bombar, se você tem acesso à bolsa ou desconto, você pode fazer iniciação científica, não existe essa informação. Não existe, pelo menos até quando eu estudava, e aí eu conheci os meninos que começaram o trabalho com a questão do ProUnice, que aí sim começou a existir uma informação maior para os alunos. Agora então, é um ano que eu considero totalmente diferente, não estar aqui na faculdade, mas saber que existe um grupo que pode receber os alunos do ProUni. E não somente aqui na PUC, mas em outras faculdades que não existem esse trabalho. Eu conheço pessoas que são alunos do ProUni na Unip, e na Unisa e na Anguera. Não existe um trabalho parecido com esse do ProUni. Então o jovem entra, existe um setor que cuida burocraticamente das questões dele, ele sempre tem que prestar contas. Se ele não consegue, na questão de renda, comprovar tudo, ele perde a bolsa, ele não sabe a quem reportar. Então, na questão que tanto o Wilson disse, o programa ele entra muito como uma questão política. Ele é colocado, como a gente bem conhece a questão política, ele é elaborado e ele é colocado. É passivo de sempre ir se estruturando e buscando melhorar conforme a questão do tempo. E o ProUni precisa melhorar dessa forma, de atender, de dar um suporte maior ao aluno, estudante, seja na PUC ou seja em outras faculdades. Então é uma questão política colocada, tem as interferências, como o Wilson disse, na questão política. Muitos vão querer abraçar, eu sou pai do ProUni, eu fiz, eu ajudei, eu contribuí, mas ainda falta muito para ser colocado. E os próprios alunos entrevistados colocam uma questão em xeque do ProUni, como medida a curto prazo, muito importante, que permite essa entrada do jovem, somente da periferia, de baixa renda, na universidade, principalmente na universidade elitizada como a PUC, mas a médio e longo prazo é uma política que é começada a colocar em xeque. Por quê? Você tem uma ascensão social muito medida pela Fabiana, a questão da ascensão social, você cresce a questão de renda, você tem um poder aquisitivo maior, um poder cultural maior, você disputa vagas de mercado maior, mas começa a existir um teto. Por quê? Hoje no Brasil nós temos muitas pessoas se formando no ensino superior. E nós sabemos da baixa qualidade do ensino fundamental e médio que existe no Brasil. Então você vir de uma escola pública, principalmente entrar numa faculdade de direito como a PUC, os alunos percebem a grande diferença que existe, uma distinção cultural, educacional, uma formação, certo? Ao jovem se formar, ele leva isso para a sua família, o orgulho familiar dele ser formado no ensino superior, principalmente numa escola, numa faculdade de elite, ele leva também o poder aquisitivo, e isso contribui com a família para existir hoje essa ascensão social que nós chamamos alguns chamam de nova classe média, outros chamam de classe C. Como eu digo, prefiro a definição multiassessora, que é uma nova classe de trabalhadores. Por quê? A maioria desses alunos trabalham durante o dia ou à noite e estudam, fazem uma jornada dupla. O pai e a mãe às vezes também fazem essa jornada de 2 empregos, né? Você tem que dividir, é o irmão mais velho que contribui também com a renda, então são pequenos, um salário mínimo, 2 salários mínimos que vão se somando, que permite à família ter uma renda maior. Então ainda é um trabalho muito longo para os alunos do ProUni, que vai ser uma grande batalha a partir de agora, que é essa questão de qualidade. Trazer o suporte realmente ao estudante, não apenas a questão da entrada do ensino superior, mas o suporte que ele precisa. Bolsa sharing, a questão de alimentação, a questão de transporte, que eu sei que é difícil, a questão de você ter que comprar livros, principalmente nos cursos de direito, economia, que precisa muito. Então, é um suporte que só a entrada dele já é um começo. É uma política pública que mostrou que existe a sua efetividade, mas ainda precisa ser muito trabalhada neste ponto. Só para encerrar,
Do ponto de vista do que os alunos me passaram na entrevista e aquilo que eu fui pesquisando durante o período que eu fui orientado, eu coloco essa questão em xeque no futuro do ProUni. Eu não cheguei a relatar essa questão no trabalho, né, porque eu pretendo dar continuidade à pesquisa relacionada à questão de mídia, né, relacionada à questão desses problemas que acontecem dessa ascensão social e do ProUni. Como medida pública a curto prazo está funcionando, os jovens estão entrando. A médio prazo, essa discussão dessa permanência, como vamos fazer existir grupos, porque a Colaf, infelizmente, é um órgão que acaba não funcionando na maioria das faculdades. Então, como esse aluno vai permanecer na PUC? É uma discussão. E a questão futura, o Brasil vai ter, a sua grande maioria, formados no ensino superior. E a disputa por cargos vai ser mais difícil. E isso começa a levar a disputa para a pós-graduação, para o mestrado e assim por diante. Então daqui a pouco a gente tem um Brasil de mestres e doutores, mas com uma educação de qualidade péssima. Porque eu estudei em escola pública, infelizmente, não é de qualidade. Então são esses dois pontos, a médio prazo e a longo prazo, que eu coloco nessa discussão que eu pretendo trabalhar no futuro nas minhas pesquisas. Então é isso. Passado esse primeiro momento de explanações, eu vou abrir agora então para intervenções da plateia, agradecer primeiramente aos convidados, a contribuição inicial, e abrir agora para quem quiser intervir, o microfone está aberto. Cadê o Nuno? Ele quer fazer uma pergunta.